fazer maravilhas. Dentro de 5 segundos, um programa que poderá mudar a sua vida. Restauração. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. Cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E a Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá, contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a este bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram.
Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, o saudou, preste atenção nessa palavra, o saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinham. Quem vos daria ouvidos nisto? Porque qual é a parte dos que desceram à peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. E assim, desde aquele dia em diante, foi isso estabelecido por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Segundo o livro de Samuel, vamos abrir agora, segundo livro de Samuel, glória a Jesus, capítulo 2. Depois disto, consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, Ainoã, jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes, Gileade, foram os que sepultaram Saul. Amém. Glória a Deus. Meus amados, a palavra de Deus está aqui nos falando sobre o que pode acontecer depois de uma tragédia, o que pode acontecer depois de uma perda, o que pode acontecer depois de uma pandemia, o que pode acontecer depois de um incêndio, depois de um roubo, depois da morte de alguém, depois de uma separação, depois de qualquer tragédia. O que pode acontecer com as nossas vidas? A palavra de Deus aqui fala a respeito de uma tragédia. Esta tragédia tinha acontecido por culpa de Davi, por culpa dos seus homens que estavam junto com os filisteus para fugirem da fúria de Saul, se uniram ao exército dos filisteus. Os filisteus eram inimigos do povo de Israel, e diz a Bíblia que eles marcharam juntamente com o exército dos filisteus, mas os próprios filisteus desconfiaram de Davi e seus homens, e disseram: não, vocês não vão à guerra conosco. Então eles voltaram para a sua cidade. Quando chegaram na sua cidade, chamada Ziclag, eles se deparam com uma tragédia. A cidade estava toda incendiada, tudo destruído, e os seus filhos, as suas respectivas esposas, tudo havia sido levado. Os seus bens, tudo, eles tinham limpado a cidade, queimado a cidade, limpado, levado os animais, ovelha, gado, vaca, tudo tinham levado. E diz a Bíblia Sagrada, então, que diante daquela tragédia existe uma reação, há uma reação. A palavra de Deus, então, nos começa a falar aqui quais as reações que surgem nas nossas vidas diante de uma tragédia. O que normalmente acontece com nossa vida diante de uma tragédia, diante de uma perda, diante de uma frustração, diante de uma decepção, diante de um sonho que a gente tinha, de um projeto que a gente tinha, aquilo falha, aquilo desmorona. O que acontece na vida do ser humano? E a palavra de Deus diz, então, que o primeiro impacto que acontece é o impacto de profunda tristeza. E diz-nos a palavra de Deus, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30, que nós lemos, diz a Bíblia Sagrada que
quando eles viram aquela situação, verso 4, o povo que se achava com ele, Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram. Olha só, eles então começaram a chorar. É isso que acontece conosco. Vocês estão acompanhando o versículo ali? Então, glória a Deus. Eu vou pedir que, dentro do possível, os irmãos vão colocando na tela quando eu falar algum versículo. Então, diz a Bíblia Sagrada que eles choraram. Pode colocar para mim, por favor, o verso 4, 30 e verso 4. Olha o que diz a Bíblia ali. Vamos dizer todos juntos: eles choraram. Eles choraram. Agora diz a palavra de Deus que eles não choraram um choro qualquer, não foi uma manha de criança, não. A Bíblia diz que eles choraram e eles se consumiram em tristeza. Em algumas vezes a palavra de Deus fala em consumir-se de tristeza. Jesus, por exemplo, diz que estava angustiado até a morte, mas aqui a Bíblia fala, ela usa uma expressão que nós vamos ver mais tarde, que realmente não era uma figura de linguagem, mas realmente isto aconteceu. Diz a Bíblia que eles choraram até não terem mais força de chorar. Eles se consumiram na tristeza. A tristeza foi tão grande que eles se terminaram, as suas forças se terminaram. Você sabe o que é isso? Você se consumir de tristeza, você se acabar, se termina de tristeza. E diz a palavra de Deus então que eles ali naquela situação não tinham mais força nem para chorar. Olha a situação. Então este é o primeiro impacto, a primeira reação que acontece na vida do ser humano diante de uma situação de tragédia, diante de uma perda. É normal que esta tristeza venha nas nossas vidas. Ninguém aqui é livre de ser entristecido. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar batalhas, lutas, perdas. É a morte de alguém, é a perda de um carro, é a perda de um emprego, é a perda de um animal. Morre lá um gato, um cachorro, morre lá um cavalo que a pessoa tinha como animal de estimação, como o seu companheiro, morre um papagaio lá, a pessoa vai ser entristecida. Então, desde as menores perdas até as maiores perdas, esta é a primeira reação do ser humano, o entristecimento. Mas aqui, a palavra de Deus fala agora de um segundo momento, que é o aprofundamento dessa tristeza. Uma coisa é você ser entristecido, agora outra coisa é você alimentar essa tristeza a tal ponto de você se terminar, se consumir. Então há muitas pessoas que são entristecidos porque são seres humanos, mas são dominados pelas suas emoções e, além de se entristecer, eles ficam tristes. E esta tristeza perdura ao ponto de minar as suas forças. Há pessoas que gostam, inclusive, de alimentar essa tristeza, gostam de remoer. Quando encontram com uma pessoa, contam todo aquele caso, contam com detalhes, choram de novo, aquilo vai se retroalimentando. E diz a palavra de Deus que foi tão intensa a tristeza daqueles homens que eles choraram até não terem mais força para chorar. Este é o primeiro momento. Agora diz a palavra de Deus que quando a pessoa então ele é consumido por isto, quando ele perdura, quando ele persevera, permanece nesta tristeza, quando ele não consegue sair deste momento, surge então um segundo momento, fruto desta tristeza. A palavra de Deus mostra-nos, meus irmãos, que este segundo momento é o momento em que a pessoa procura achar um culpado para aquela sua tristeza. Procura achar um culpado por aquele momento. E a Bíblia Sagrada diz então que quando a pessoa consegue achar algum culpado pela sua tristeza, surge então agora um segundo fator que é mais terrível, que é mais destruidor que a própria tristeza. Surge agora o que a Bíblia chama de amargura. Amargura. Amargura, então, é um sentimento no coração da pessoa contra alguém.
às vezes até contra si mesmo. Há pessoas que são amarguradas com si mesmo, não conseguem sequer se perdoar. Eles tentam achar alguma coisa. Por exemplo, a gente estuda, quando se estuda sobre a questão do adultério, é muito comum pessoas que são traídas, pessoas cujo cônjuge, seja esposo, o trai. Essa pessoa fica numa tristeza tão profunda e às vezes então cria uma amargura contra aquele cônjuge que a traiu e não consegue mais sair daquele assunto, e às vezes cria amargura contra si própria e começa a se culpar e dizer: ele me traiu por causa disso, eu sou culpado. E essa pessoa então entra numa situação de degradação, de humilhação, de destruição interior. Mas aqui a palavra de Deus fala que aqueles homens, naquela sua tristeza, eles resolveram achar um culpado, e eles então pensaram: já sabemos, o culpado é Davi. O culpado é Davi. Foi Davi que botou na cabeça de ajudar os filisteus. Se não fosse Davi, a nossa cidade não estaria desguarnecida. Se não fosse Davi, quando os amalequitas tivessem vindo, nós estaríamos aqui para proteger os nossos bens e a nossa esposa. Davi é o culpado, ponto. Davi é o culpado. O que nós temos que fazer então com o culpado? Nós temos que apedrejar, nós temos que destruir Davi. Eles se esqueceram de tudo que Davi tinha feito, eles se esqueceram do projeto de Deus com Davi, eles se esqueceram que há anos eles tinham cruzado o deserto, tinham se abrigado em cavernas, tinham lutado contra Saul, tinham lutado contra a morte, tinham lutado contra a fome. Eles tinham esquecido de todas as experiências com Deus. A amargura no coração de alguém faz a pessoa esquecer de tudo. Um coração amargurado, ele só enxerga vingança, ele só enxerga desejo de destruição. Meus irmãos, quantas pessoas têm uma tristeza que às vezes dura anos. E por que a pessoa nunca consegue sair disto? Porque ele retroalimenta essa tristeza, e essa tristeza virou amargura. É um desejo de vingança, é um desejo que aconteça alguma coisa má contra aquela pessoa. Às vezes acontece uma coisa, por exemplo, na igreja, e aquela pessoa diz: não, aquela pessoa lá tem que se desviar, aquela pessoa tem que ser disciplinada, aquela pessoa tem que ser excluída da igreja. Agora eu te pergunto: o que adianta aquela pessoa ser excluída? O que adianta aquela pessoa morrer? O que adianta vir a vingança sobre aquela pessoa? O problema vai continuar. Eu pergunto para vocês: o que adiantaria eles apedrejarem Davi? Imagine se eles tivessem apedrejado Davi. Eles teriam apedrejado, eles viriam Davi todo esfacelado, a cabeça arrebentada, os dentes quebrados. Eles viriam Davi dar o seu último suspiro. E o que adiantaria? Aqueles 600 homens ficariam sem líderes, sem um líder melhor, e aqueles homens continuariam sem casa, continuariam sem eira e nem beira, continuariam sem os seus animais, sem a sua família, sem a sua esposa, sem os seus filhos, sem esperança. A solução que eles tinham pensado na sua mente era a destruição para Davi e a destruição para eles próprios. É isto que a amargura faz, senhoras e senhores. É isso que a amargura está fazendo contigo, você que está me assistindo pela internet. Ela está te destruindo. Esse desejo de vingança é destruidor para ti e para todos que estão na tua volta. Isto é carne, isto é humanidade, isto é natureza humana, e quem não habita bem algum. Oh, aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus diz que quando Davi olha aquela situação, Davi começa a angustiar-se. Davi começa a angustiar-se, diz a Bíblia Sagrada que Davi se angustiou. Veja que interessante a diferença entre um homem de Deus e um homem carnal. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Um homem que tem um coração segundo o coração de Deus pode errar? Claro que pode errar, porque ele continua sendo humano. A Bíblia diz que quando nós temos um coração segundo o coração de Deus, não é que nós não vamos falhar, mas diz a Bíblia que quando nós
nós temos um coração segundo o coração de Deus, então existe uma guerra da carne militando contra o nosso espírito. O coração significa aí o espírito, oh aleluia, e o espírito então luta contra a carne. Ter um coração segundo o coração de Deus, repito, não significa que você não vai errar, não significa que você não vai estar suscetível aos ataques das suas próprias emoções, mas significa que você não vai se deixar afundar, você vai reagir a esta ação. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz que Davi chorou quando os outros choraram. Diz a Bíblia, Davi e os seus homens choraram. Davi estava chorando junto, mas enquanto os seus homens continuavam chorando, Davi reagiu. Enquanto os seus homens estavam amargurados, Davi reagiu. Ele não se entregou àquilo. Oh, glórias ao nome de Jesus. Há pessoas, são murmuradores, estão sempre procurando apontar o erro dos outros. Há pessoas que gostam de apontar erro na igreja. Aquela igreja diz que é a igreja de santidade, mas eu conheci o irmão fulano de lá que errou, mas claro que vai errar. Nós somos seres humanos, os seres humanos são falhos, nós estamos ainda habitando nesta carne. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito. A nossa última batalha aqui na terra, enquanto estivermos vivos, vai ser contra a nossa carne, até o último momento, o último suspiro. Estamos lutando contra ela. Ainda que você tenha o coração de Deus, você continua tendo essa natureza miserável. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, mas até o fim da sua vida ele teve que lutar contra a sua carne. Mas agora Davi reage. Agora Davi começa a ver o seu espírito a reagir contra a sua carne. Mas ele olha o povo, e o povo naquela situação, e diz a Bíblia que ele ficou angustiado, como Jesus. Lá no Getsêmani, Jesus disse, a minha alma está angustiada até a morte. Davi se angustiou não por Ziclag, que estava destruída. A tristeza agora de Davi não era pelo que tinha acontecido, mas é por ver a situação daquele povo. Davi começa a olhar para os seus guerreiros e começa a olhar assim, pensar assim, meu Deus, até ontem o fulano dizia que morria comigo, agora quer me apedrejar. Ontem o fulano dizia que era meu amigo até a morte, agora quer me apedrejar. Ontem ele dizia que era obreiro, que tinha uma chamada, que isso, que aquilo, que foi Deus que trouxe ele lá para a caverna de Adulão, agora ele quer me apedrejar. Assim é a natureza humana. Aleluia. Oramagamachaias. Oh, glória a Deus. Mas a palavra de Deus diz que Davi naquela situação reage. Oh, aleluia. Até agora a palavra de Deus está falando da miséria humana, mas agora a palavra de Deus fala da reação de um homem espiritual. E diz a palavra de Deus agora que Davi se angustia vendo o povo naquela situação, naquela amargura, querendo apedrejá-lo. Mas aí a Bíblia começa a mostrar quais os passos que nós temos que dar no meio da tragédia. Quais os passos que nós temos que dar depois da pandemia. Quais os passos que nós temos que dar depois do negócio ter quebrado. Quais os passos que nós temos que dar depois da família parece que está destruída. Qual o passo que você vai dar depois das tuas esperanças parece que terem ruído? Quais os passos que alguém pode dar, mesmo no fracasso espiritual? Quem sabe alguém está me ouvindo aqui, você era fiel, mas cedeu à tentação, caiu, pecou. Quem sabe você tinha um ministério maravilhoso nas mãos de Deus, você pecou, e agora você olha para trás e você diz, o que é que eu fiz da minha vida? Você não
tem mais força para chorar, eu te digo em nome do Senhor Jesus, olha para o que aconteceu com Davi. Tem um caminho para ti, tem uma vitória para você, tem um meio de reagir que não é da carne, mas é de Deus. Oh, glória a Deus. Não importa a tua tragédia, não importa o que aconteceu em Ziclag, não importa se a tua casa incendiou, se o teu filho se foi, se perdeste a tua esposa ou teu marido, não importa se o teu negócio fracassou, se você foi à falência, não importa se você ficou doente, não importa se você perdeu tudo com uma enfermidade, não importa o que aconteceu, olhe para o que acontece com Davi. A Bíblia diz que quando Davi viu toda aquela situação, a primeira coisa que aconteceu não foi com o que estava no mundo exterior, e a primeira coisa que tem que acontecer não é com o que está à tua volta, não é com o que está lá no mundo, não são com os negócios, não é com a economia. A primeira coisa que tem que acontecer é algo que vai acontecer nesta noite no teu interior. Versículo 6 diz: porém Davi se reanimou. Está ali no versículo 6, está na tela. Vamos dizer juntos a última frase do versículo 6. Vamos lá, 1, 2, 3. Porém Davi se reanimou. Para lá. Davi se reanimou vendo a notícia do jornal. Davi se reanimou vendo as circunstâncias mudarem. Davi se reanimou por quê? No Senhor. Aleluia, 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 aleluia. É algo invisível, é algo que acontece lá no espírito. A pessoa está abatida, está destruída, mas tem alguma coisa que nem ele mesmo entende, é alguma força, é como um rio de água viva que começa a brotar do seu coração. Oh, glória a Deus! E vem alguma coisa e diz para ele: eu voltarei para a casa do meu pai, eu voltarei para a igreja, eu voltarei a caminhar, eu voltarei, eu não morri. É reanimar-se no Senhor. Eu contei aqui no primeiro culto a respeito de Moody. Moody tinha construído um edifício lá em Chicago, construiu um edifício para fazer escolas bíblicas dominicais. Ele tinha mais de 30 classes de escola bíblica naquele edifício que ele havia construído. E quando ele estava muito alegre com aquela situação, você sabe que lá nos Estados Unidos, até hoje, tem muitos edifícios que são construídos de madeira. Edifícios 5, 6, 7 andares, tudo de madeira. E ele tinha construído aquele edifício e de repente incendiou o edifício. Você sabe o que acontece quando o edifício de madeira incendeia? É 2 toques e acabou. Vieram os bombeiros. Bombeiros só conseguiram salvar os da volta. Antes, o seu biógrafo escreve que antes que os bombeiros tivessem terminado a operação de rescaldo, antes que os bombeiros tivessem esfriado as cinzas que estavam fumegantes ainda, os seus auxiliares pensaram: coitado do irmão Moody, o irmão Moody vai se desesperar. Era a alegria dele esse prédio, era a satisfação dele este prédio. Ele vai se desesperar, ele vai desistir. Mas antes que os bombeiros tivessem terminado o serviço, Moody tirou seu chapéu e gritou com seu vozeirão e disse: estamos levantando a primeira oferta para construir o novo prédio. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Reanimar-se em Deus.
Deus é maior que o incêndio. Deus é maior que a tragédia. Deus é maior que a morte. Deus é maior que a pandemia. Deus é maior que uma traição. Deus é maior que a perseguição. Deus é maior que a tua frustração. Deus é maior. Deus é maior. Ele tem o controle de todas as coisas da sua mão. Deus é Deus. Aleluia. Agora diz a palavra de Deus que surge então a segunda atitude de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Primeira atitude, agora ele se reanima em Deus. Agora a segunda atitude, diz a palavra de Deus, ele, no verso 7, ele fala a Abiatar. Abiatar era um dos grandes amigos de Davi. Palavra de Deus, não vou falar aqui de outros fatos, mas Abiatar foi um grande amigo de Davi. Agora Davi chama Abiatar: Abiatar, vem aqui na minha tenda. Abiatar, o pessoal quer me apedrejar. Abiatar, olha, os meus guerreiros querem me matar. Vem aqui. E o Abiatar vai lá: pois não, Davi, está precisando de um amigo, precisando de um companheiro. Ele diz: não estou precisando de amigo, nada. Não, eu não te convidei aqui como amigo, não. Eu estou precisando de um sacerdote. Eu estou precisando de um homem de Deus. Eu estou precisando de alguém que tenha estola sacerdotal. Aleluia, sabe? Muita gente se perde na vida mesmo, porque nestes momentos de tragédia, de luta, de perseguição, de traição, se cerca de amigos que vão só incentivar o seu ego, que vão só incentivar a sua autocomiseração. O que adianta chegar um amigo e dizer: pobrezinho de ti, eu acho mais que tem que dar um tiro na tua mulher que te traiu, já aproveita e dá um tiro também no amante dela, vai te jogar na cadeia, é isso que o diabo quer. O que adianta ter um amigo que diz assim para você: eu acho que você foi injustiçado mesmo, é melhor deixar a igreja, é melhor se desviar. É isso que fazem esses falsos amigos, que massageiam o ego nessas horas de tragédia, nessas horas de luta. Não tem que se juntar com amigo carnal, não tem que se juntar com amigo que vai só massagear o teu ego. Você tem que buscar homem de Deus, mulher de Deus, que tem palavra de Deus para você. Gente espiritual. Ou você quer ir para o inferno? Oh, glória a Deus. Davi, o que tu queres, Davi? Abiatar, eu não quero tu, eu quero a estola sacerdotal. Aleluia. Eu te quero como sacerdote aqui. Eu quero ouvir a voz de Deus. Quero ouvir a voz de Deus. Amigos não vão me salvar. São 600 guerreiros que querem me matar. O que tu pode fazer? Aleluia. Eu preciso ouvir uma voz de Deus, porque se eu tiver uma palavra de Deus, essa gente guarda as pedras e vamos seguir de novo. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Se eu tiver uma palavra de Deus para eles, ninguém vai me apedrejar. Eles vão reconhecer de novo que Deus está comigo, e nós vamos ver o que Deus vai falar. Traz a estola sacerdotal. Eu quero sacerdote comigo. Eu quero comigo gente que vai para o vale da oração. Eu quero comigo gente que vem na escola dominical. Eu quero comigo gente que jejua. Eu quero comigo gente que vem no culto de oração, que vem no culto de doutrina. Eu quero comigo gente que é fiel. Eu quero comigo gente que batalha. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero comigo gente que tem estola sacerdotal. Traz a estola, Abiatar. Traz. Agora sim, agora Deus vai falar aqui. Aleluia. Agora Deus vai falar. É o que eu quero ouvir. Não quero ouvir a voz do meu coração. Eu quero ouvir a voz de Deus. Não a voz das minhas emoções. Eu quero ouvir a voz de Deus.
Senhor, eu te pergunto, o que eu faço? Agora, olha a pergunta de Davi. Olha a pergunta de Davi. Davi não perguntou: Senhor, o que eu faço com essa gente que quer me matar? Senhor, olha esses ingratos. Não. Davi foi ao ponto. Ele sabia que o seu inimigo não era os 600. 600 eram amigos, mas que estavam fragilizados. Aleluia. Muitas vezes você joga pedra em justamente quem pode te ajudar. E o problema não é quem pode te ajudar, o problema é o amalequita. Amaleque significa carne, sabia? Na Bíblia, os amalequitas significam a força da carne. Aleluia. Davi sabia que o problema não eram os seus amigos. Ele sabia que o problema era a carne. Ele olhava aqueles homens querendo apedrejá-lo, deu pena, deu angústia por eles. E ele ficou pensando: miseráveis, coitados, e realmente, olha que luta deles mesmo. Senhor! Deus diz: fala, meu servo. Aleluia. Quem sabe os demônios pensando assim: agora ele vai se queixar. Agora ele vai dizer: Senhor, mata esse bando de sem vergonha, de ingrato aí. Ele diz: Senhor, o que eu faço com os amalequitas? Meu problema é com eles. Persigo eles ou não? Deus disse: vai lá e persegue. Oh, aleluia. Vai lá e persegue. Vai atrás deles. Para de lutar contra os irmãos, minha filha. Para de falar mal da igreja. Você não está vendo que isso é amargura? Não está vendo que isso é desculpa para justificar os teus erros? Fica falando mal da igreja, quando o problema é o Amaleque. Fica falando mal dos crentes, quando o problema é o diabo. Fica falando mal da tua esposa, teu marido, teu filho, da sogra, do sogro. Todo mundo é culpado, todo mundo é errado. Amargura. Você vai para o inferno com essa amargura. Deus está estendendo a sua mão para ti e diz: meu filho e minha filha, sai desse negócio. Vamos perseguir o bando. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vamos perseguir o bando. E eles saem perseguindo o bando. Aí, meus irmãos, veja o que acontece. Eles saem com uma bagagem terrível. Eles estavam vindo de uma guerra. Quando alguém vai para uma guerra, ele leva tudo consigo. Ele leva a barraca, ele leva a panela, ele leva os víveres. A Bíblia mostra aqui que eles estavam carregados de comida, porque eles tinham ido prontos para uma guerra. E antes da guerra começar, eles voltaram para casa. Quando chegaram em casa, a casa está tudo incendiada, destruída. Agora eles vão com a mesma bagagem que eles tinham ido para a guerra, eles vão agora perseguir um bando de saqueadores que andam rápido. A Bíblia diz que tinham camelos, tinham centenas de camelos. E eles vão agora carregando aquelas mochilas. Imagine aqueles mochilão lá do exército, né? Nós temos aqui o coronel Paulo. Quantos quilos pesa um mochilão, aquele, o mais pesadão lá? 30 quilos, imagine 30 quilos nas costas. Eu falei no culto passado, eu botei 50, 40 quilos, né? Mas vou deixar por 30. Agora você começa a carregar 30 quilos nas costas, meu irmão. Nos primeiros 100 metros é 30 quilos. Nos 200 metros já virou 31. No 5º quilômetro já virou 50. Pronto, cheguei no que eu tinha falado no culto passado. Tinha que dar um jeito, né, de chegar nos 50. Aleluia. Agora veja, eles vão caminhando com aquele mochilão,
barraca. Hoje tem carro, tem carro de transporte. Naquele tempo não tinha nada, é tudo nas costas. O exército de Davi não era uma tropa de cavalaria, era tropa de infantaria. Tudo a pezito, carregando toda a tralha. 600 homens carregando a tralha, carregando aquele peso tremendo. Vão caminhando, cruzam o ribeiro de Besor. Quando cruzam o ribeiro de Besor, 200 disseram assim: nós não temos mais força. Não tinha força nem para chorar. Eles não tinham força nem para chorar, agora vão ter força para marchar. Não aguentamos mais. Aleluia. Aí Davi fica triste, brabo com eles? Não, a Bíblia diz que Davi, por isso que eu falei, olha essa palavra aqui, Davi continuou cordialmente tratando eles. Não falou mal deles. Aleluia, Davi soube entender a situação deles. Oh, glória a Deus. E Davi viu naquilo uma coisa de Deus. Aleluia, eu perguntei no primeiro culto para o irmão Resplandes, capitão. Hoje estamos bem aqui, estamos com tenente, com capitão, com coronel, né? E tem um general aqui também conosco. Glória a Deus. Aí eu perguntei, o que é mais viável numa tropa que vai atacar, numa tropa de infantaria? 600 homens carregando um mochilão lá, pesado lá, né? Vamos chegar nos 50 quilos, né? 600 homens carregando um mochilão pesado lá. Ou deixa 200 cuidando de toda a tralha e 400 fazem um ataque rápido. Qual dos dois ataques? Perguntei para o capitão, agora vou perguntar para o coronel. Qual dos dois ataques é mais viável? Os 600 sobrecarregado ou deixa 200 carregando, guardando a tralha e 400 ataca? Estão afinados os dois. Deus estava no controle. Não tem que estar falando mal dos outros. Oh, glória a Deus. Deus estava no controle. Os 600 sobrecarregados fariam pouco, mas 400 sem mochila, só com as armas na mão. Só com um pouquinho de comida. A Bíblia diz que eles levaram comida. Só as armas e comida. Era um ataque rápido. Eles tinham que achar aquele bando. Glória a Deus. O que diz a palavra de Deus então? Agora eles vão correndo. Agora não vão mais se arrastando. Agora dá para correr. Dá para correr. Aleluia. Quem já correu aqui com um peso nas pernas, assim, pega um peso, pega, por exemplo, um peso de 2 quilos, põe assim em cima do pé e começa a correr. Quem já fez isso aqui? Ninguém? Ninguém colocou peso assim nos pés e saiu correndo? A irmã André já fez isso, irmã André? Aí quando tira o peso, o que acontece com os pés da gente? Fica leve. Aleluia. Aqueles homens vinham assim. Quando largaram aquele peso, largaram aquela mochila, larga os pesos, minha irmã. Larga esse peso. Lá e vai largando as amarguras. Vai largando essas coisas aradas aí que estão só te... Vai largando, oh glória a Deus. Quando eles largaram aquela mochila, parece que tinha renovado as forças. Não é que tinha renovado as forças, é que o peso estava menor. Aleluia. Agora eles vão correndo, 400. No meio do caminho, diz a Bíblia Sagrada, Davi correndo na frente deles. Parece que eu estou vendo aquele negócio, meu irmão. Já pensou 400 homens correndo, irmão? Aquela nuvem de poeira assim na estrada. Que coisa linda aquilo. Correndo. Daqui a pouco Davi olha lá no meio do mato, lá no meio das moitas lá de sarça, no meio do deserto, tem um homem caído. Davi diz, para tudo. Davi, parar por quê? Tem um homem caído ali. Davi, tu vais parar a guerra porque tem um miserável caído, para tudo. Não nos cansemos de fazer o bem,
porque a seu tempo colheremos, se não tivermos desfalecido. Lá adiante Paulo vai falar a mesma coisa. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Aleluia. Aleluia. Davi é um egípcio. Egito na Bíblia significa mundo. Egípcio era um homem do mundo. Para tudo. Vão lá, agarra o homem. Traz o homem semi-morto. A Bíblia diz que primeiro dá pão para ele e água. Pão e água. O homem come pão, bebe água, começa. O homem estava 3 dias sem comer, diz a Bíblia. 3 dias sem comer e sem beber. Deu pão, deu água. Olha só o que Deus está dizendo. No meio da tragédia, irmão, continua fazendo o bem. No meio da tragédia, não fica dizendo assim, eu vou fazer o bem, que morra, eu estou mal também. Não, para tudo. Deus vai colocar um egípcio perto de você. Quem sabe você está ali atribulado, chorando, mas Deus vai mostrar para você. Olha o que Deus mostrou para eles. Por pior que seja a tua tragédia, tem alguém pior do que você. Para de murmurar. Para de reclamar. Aí do teu lado tem alguém pior do que você. Precisando da tua ajuda. Oh, Limai Arachai. Dão pão, dão água. Aí ele fica meio bobo, meio banzo aí. Aí diz a Bíblia que eles pegam pasta de figo e dão pura, não é nem mistura no pão, dão uma pasta de figo pura para ele. Injetar glicose no sangue. Aleluia. Uma bomba de energético, uma bomba calórica. Glória a Deus. Toma ali pasta de figo. Aí o homem começa a ficar melhorzinho. Agora 2 cachos de uva, de pasta de uva. Meu Deus do céu. O homem turbinou. Aleluia. Quem é você? Ele diz, eu era servo de um amalequita. Olha que situação. Uma pessoa do mundo escravizado pela carne. Um egípcio servo de Amaleque. E o que o teu Senhor fez? O meu Senhor me usou à vontade, fiz tudo que queria, tudo que Ele queria, tudo que eu pude fazer por Ele. Mas 3 dias atrás eu disse para Ele, meu Senhor, eu estou doente, eu estou sem força. Ele não me colocou em cima de um camelo, não. Ele me deu um chute e me deixou aí no meio dessa sarça. Oh, aleluia, aleluia. Quem é o Senhor? Sou o pastor Davi. Aleluia. Aí o Davi disse assim, vem para a nossa igreja. Vem para o nosso exército. Você quer nos ajudar a perseguir esse bando aí de amalequita? Ele disse, mas eu quero saber como é que o senhor é. O senhor é daqueles pastores que a pessoa vai para a igreja e depois entrega a pessoa para a carne de novo? Aleluia. Se eu for para a sua igreja, pastor Davi, o senhor vai me entregar para Amaleque de novo? O senhor vai me entregar para o meu ex-senhor? Davi disse, não, rapaz, não. O senhor vai me matar? Também não, eu não vou te matar. Aleluia, eu sou Davi.
coração conforme o coração de Deus. Aleluia. Não! Agora tem negócio, quem entra para a igreja de Davi vai para a guerra. Isso tem guerra. Isso tem guerra. Oh, glória a Deus, vai guerrear contra o diabo, vai guerrear contra Amaleque, vai guerrear contra o Egito, aleluia, tem guerra! Mas tem pão, tem água, tem pasta de figo e tem uva. Oh, rebagabachari, ai que coisa boa, oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Aleluia. O homem disse, se assim, aleluia, dá o cartãozinho de membro aí, vamos embora. Glória a Deus. E o homem se juntou, agora não era mais 400, era 401. Vale glória a Deus? Vale a pena ou não vale a pena parar na beira do caminho para pegar um egípcio? Vale ou não vale? O egípcio virou de israelita agora. Agora sou do exército de Davi. Aí o camarada, meu irmão, ele sabia o caminho. Ele conhecia o hábito daquela gente. É bem assim que Deus faz. Olha que coisa maravilhosa Deus faz. Vai à capelania prisional, vai lá dentro do presídio. Aleluia, vai lá, prega. Jesus traz o camarada. O camarada era ladrão, o camarada era 171, era vigarista, era isso assim. Aí vem para Jesus. Agora ele diz assim para o pastor Sérgio Cortez, para o pastor Paulo, os outros irmãos: ó, meu irmão, eu conheço como é que anda essa gente aí. Vamos lá, vamos entrar lá naqueles, vamos tirar o despojo que é de Deus, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Se converte, o camarada era drogado, era craqueiro, maconheiro. Agora Jesus converte, vem o egípcio, ele diz: olha, Deus quer me usar para trazer aquela gente, vamos entrar naquele arraial, vamos lá, aleluia, eu sei o modus operandi do inimigo. E dito e feito, camarada, põe lá, puf, sabia os atalhos. Quem sabe Davi demoraria um mês, ali demorou, quem sabe algumas horas. Achar o bando. Aleluia. Achar o bando. O que o bando está fazendo? Festa. Aleluia, glória a Deus. Diz a Bíblia Sagrada que quando eles chegaram era de tardezinha, os caras tudo lá enchendo a cara, ó. De tardezinha, estavam descansando, tal. Disse: olha, vamos atacar agora, vamos atacar. Guerrearam a noite inteira, diz a Bíblia. E entraram o dia seguinte guerreando. E diz a Bíblia que quem não morreu teve que fugir. 400 fugiram a camelo. Olha o que 400 homens fizeram, irmãos. Imagina, 400 fugiu a camelo. Então imagina quanta gente que tinha lá. Agora, quem é que Deus usou para fazer aquilo? Olha só, meu irmão. Olha o que as tuas emoções fazem. Olha o que as tuas emoções fazem. Pouco tempinho antes, aquela gente não tinha mais nem força para chorar. Queria apedrejar Davi, mas quando entra a força de Deus, quem não tem força para chorar, tem força para guerrear uma noite inteira, um dia inteiro. Aleluia! Vamos levantar a mão da glória a Deus? Pode levantar a tua mão da glória a Deus? Olha o que Deus pode fazer contigo.
Você chegou aqui, você começou a me ouvir esta noite, não tinha nem força para chorar. Deus vai te levantar como um guerreiro e Deus vai fazer você desbaratar o arraial dos amalequitas. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Vamos glorificar o nome do Senhor. Sinta a glória de Deus vindo sobre a sua vida agora. Sinta algo acontecendo no teu coração. Você precisa daquilo que a Bíblia chama de renovo no Senhor. Comece a receber o renovo do Senhor na sua vida. Comece a ser renovado em Deus. Não tem explicação como é que alguém é renovado em Deus. Não tem explicação, não se explica isto. Isto é algo sobrenatural. Isto é milagre. Receba o renovo em Deus. Rabagabashara baganda gabarahara garabandara mandara larabara shalaraya orabagabashandalama kandalabaraya uribikandalama ramara shundere merebere manamashai. Isto, irmão, continua glorificando a Deus. Deus quer fazer algo poderoso na tua vida hoje, mas glorifique o Senhor. Te entrega a Deus em glorificação. Te entrega ao Senhor em adoração. Te entrega a Deus. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Santificar